Normas da Corregedoria. Subseção 1. Das informações eletrônicas obtida por meio do sistema InfoJude. Artigo 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema InfoJude diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital ICP Brasil padrão A3. Artigo 121-B. As informações relacionadas à situação econômico-financeira serão juntadas aos autos, passando a tramitar sob segredo de justiça, nos termos do artigo 189, inciso 1 do Código de Processo Civil. Artigo 121-C. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte, não será necessária a tramitação sob segredo de justiça. Seção 14. Seção 14. Das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Artigo 122. A carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo uma delas de contrafé. Parágrafo 1. O pagamento da taxa judiciária devida em razão do cumprimento deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Parágrafo 2. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias de petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Parágrafo 3. Exclusivamente em matéria criminal e de infância e juventude para atos infracionais, se a ordem judicial puder ser cumprida na forma remota, o ato não será deprecado, salvo na hipótese de tentativa frustrada de cumprimento remoto ou na hipótese do artigo 995, parágrafo 10, NSCGJ. Não se aplica nesta vedação aos atos de matéria cível e aqueles a serem cumpridos em outro estado da federação ou por outro tribunal, e também aos atos que devam ser cumpridos presencialmente para viabilizar ato posterior remoto, por exemplo, intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente em teleaudiência. Artigo 123. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. Artigo 124. O juízo deprecado devolverá a carta precatória independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo determinado. Artigo 125. As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também a anotar no auto à direita o número do processo. Artigo 126. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Artigo 127. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá ao ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado de tudo, certificando nos autos. Parágrafo único. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. Artigo 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para a entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 129.
Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará aos autos principais apenas as peças essenciais, imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo de precado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em contrário. Artigo 130. Havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por facsímile, que é fax, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico, e-mail, observando-se as cautelas previstas nos artigos 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos artigos 354 e 356 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. A via original da carta não será encaminhada ao juízo de precado, será encartada aos autos, juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação de seu teor por parte do juízo destinatário. Artigo 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no sítio do Tribunal de Justiça na internet. Seção 15. Das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á, sempre que possível, por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação do Diário da Justiça eletrônico, dentro do prazo máximo de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão: inciso 1. O número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. Inciso 2. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimentos suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. Inciso 3. O nome dos advogados das partes, com o número de suas respectivas inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 135. Nas intimações pela imprensa, inciso 1. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. Inciso 2. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os autos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes do artigo 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Artigo 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação
encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Artigo 138. Da publicação no Diário da Justiça Eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça, constarão as iniciais das partes. Artigo 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas em quaisquer processos e a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário da Justiça Eletrônico será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo Sistema Informatizado Oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça Eletrônico comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Artigo 141. Nas intimações por edital, inciso 1. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Inciso 2. As publicações de edital feitas no Diário de Justiça Eletrônico, da Justiça Eletrônico, na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, comprovam-se mediante certidão independentemente da juntada do exemplar impresso. Inciso 3. A publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. Inciso 4. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado, com procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas, a fim de resguardar o segredo de justiça. Artigo 142. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Eu acho que aqui está errada essa redação, porque está assim, as normas atinentes, eu nunca vi essa palavra atinentes, eu não sei se é pertinentes, mas aqui está escrito no artigo 142 atinentes. Então, fiquem atentos aí. Como que vai cair na prova? Se cair pertinente, vocês coloquem pertinentes, porque na redação do artigo está escrito dessa forma. E eu vou continuar no próximo áudio.